Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Deus tem uma palavra especial para nós. Aleluias. Atos, capítulo 20, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Glória a Jesus. Atos, capítulo 8, versículo 9, capítulo 20, versículo 8 e versículo 9. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Atos, capítulo 20, versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: havia muitas lâmpadas no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, qual o nome dele? Que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Diga comigo: quando levantaram, estava morto. Diga de novo: quando levantaram, estava morto. Senta, glorificando ao Senhor. Aleluias. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você está aqui na casa do Senhor nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida da sua família, que juntos vocês têm servido ao Senhor. Nós estamos diante de uma história aparentemente triste, devido ao seu final trágico, ou seu quase final trágico. Paulo pregava pela região da Grécia, de cidade em cidade, quando anunciava o Evangelho do Senhor. E Paulo agora estava prestes a ir embora para outra região. Então ele começa a conversar com os outros irmãos e falar da palavra de Deus para eles, anunciar-lhes o Evangelho. É como se fosse um culto de despedida que estava acontecendo, porque a vontade de Paulo era de partir para continuar anunciando o Evangelho. E ali estavam grupos de teólogos ou de conhecedores das Escrituras, e Paulo começa a falar para aquele povo, e diz a Bíblia que a palavra de Paulo se estendeu por um período longo de tempo. Ou seja, o culto que deveria terminar às 9 não terminou. Ele prolongou por mais alguns minutos ou talvez algumas horas. E todos estavam ligados no assunto que Paulo ministrava para aquele povo. A Bíblia diz que era um local onde possuía andares, ou seja, não era uma casa térreo, era uma casa de andares, e eles estavam no andar superior. Muitas luzes acesas, ou lamparinas, ou candeias, como você gosta de chamar, para poder iluminar aquele lugar, ou clarear aquele lugar. E como todo culto tem alguém que gosta de ficar disperso, tinha um jovem chamado Eutico. Diz comigo: Eutico. Era o jovem disperso naquele culto. Eutico não fica no meio dos irmãos ouvindo a palavra. Eutico não fica perto de Paulo para que o calor do Espírito lhe aqueça. Eutico lhe afasta da roda dos pastores ou dos obreiros ou dos irmãos envolvidos no culto, e ele se assenta em uma janela. E diz a Bíblia que devido à delonga do culto,
ou a distância do término do culto, aquele jovem ele veio adormecer, ou seja, ele dormiu. Quem já dormiu no culto, diga eu. Ixi, meu Deus do céu, eu achava que ninguém dormia aqui. Vou repetir para poder entender. Quem já dormiu no culto, diga eu. É verdade mesmo, esse povo dorme no culto. Eu digo dormir no culto, igual você. A diferença é que aqui o culto não prolonga, mas lá prolongou e ele dormiu. No que ele dorme, os irmãos não perceberam que ele dormia, e ele agora cai da janela do terceiro andar. E quando ele cai no chão, os irmãos correm para ver o que aconteceu. Quando pegam ele no braço, ele já estava morto. Paulo então desce, abraça aquele jovem, ora por ele, certamente ordena que o espírito de vida volte àquele jovem. E Paulo olha para os irmãos e disse: fica tranquilo que ele está vivo. Você tem coragem de repetir comigo essa palavra para quem gosta de dormir no culto? Diga assim: fique tranquilo, ele está vivo. Diga de novo: fica tranquila que ela está viva. Foi só um soninho, só um cochilo. E eu quero falar com você agora sobre este acontecimento, sobre o que acontece ali e sobre lugares que nós escolhemos que nos coloca em perigo. Veja bem, as lâmpadas ou as luzes da época não era LED nem tampouco incandescente, eram lamparinas acesas com óleo, e não era o melhor óleo da melhor qualidade. Aquele óleo gerava uma fumaça, e aquilo entrava pelo nariz, e às vezes até sufocava a pessoa. E qual era a saída natural daquele óleo? Ele deveria sair por algum lugar daquela sala. Primeiro ele queimava o fogo, fazia a lâmpada, e depois aquele óleo dava uma passeada pela sala, e depois ele escolhia a janela para poder sair. Então, explicando naturalmente esse negócio, Eutico, certamente ele ficou ali engasgado com aquela fumaça, ele não consegue desengasgar e depois ele cai e morre. Naturalmente explicando. Explicando espiritualmente o negócio, Eutico ele não se envolve no acontecido do culto. Eutico não envolve na palavra que estava sendo pregada. Eutico não presta atenção no ministério da palavra que Paulo estava explicando, o Deus que Paulo pregava, os milagres que ele fazia, as curas que ele já havia operado, a salvação que ele havia trazido e tudo de melhor que ele tinha para operar na vida de quem estava ali e principalmente na vida de Eutico. Teólogos gostam de falar: o jovem estava em um ambiente que não era propício para ele. Quem é que vai gostar de um lugar onde se fala teologia, onde se explica a Bíblia? Mas a questão é, ele foi ao culto, mas ficou em um lugar perigoso. Ele foi à igreja, mas ele ficou de um lugar perigoso. Qual é o lugar? Um lugar distanciado de tudo aquilo que o culto oferece. E eu quero nessa noite falar com você sobre lugares perigosos. Quais são os lugares perigosos que nós escolhemos ficar? Que nós escolhemos permanecer. O lugar mais perigoso daquela casa não era outro a não ser a janela. O lugar mais perigoso daquele culto não era outro senão longe de onde Deus estava agindo. Eu não sei se você já percebeu, mas todo pastor percebe o que acontece na igreja. E existem horas
que tem um grupo de irmãos dando glória, se exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor, mas tem outro grupo de irmãos conversando sobre trabalho, sobre moda, sobre qualquer outro assunto que não é o culto. Qual lugar que você permanece na hora do culto? Qual a sua posição que você permanece durante a adoração ao Senhor? Qual é a atitude que você tem quando todos estão falando de Deus? Quando o Espírito está operando? Quando a glória quer descer? Onde é que você está? Qual é a sua permanência no culto? Em meio à glória que se manifesta, em meio à palavra que é pregada, ou em lugares distantes, para não ser alcançado, para não se comprometer. Sabe quando a gente fala alguma coisa, precisamos de alguém nessa noite para ajudar em questão tal, e todo mundo fica calado? Às vezes quer ajudar, mas não quer comprometer. Às vezes quer fazer, mas não quer ter obrigação. Às vezes ama fazer, mas não quer se comprometer com aquilo. Eu amava o culto, eu queria estar no culto, eu gostava do culto, eu não queria ficar longe do culto, mas ele não queria comprometimento com o culto. Culto para ele era somente para ir. Culto para ele era somente um lugar para ir e mais nada. Então ele escolhe ficar de longe para ver o que vai acontecer. E de repente o pior acontece com ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você responde para você mesmo. Qual é o seu lugar durante o culto? Qual é a sua posição durante o culto? Qual as suas decisões no lugar do culto? Qual o seu comprometimento com o culto? Quem é você na hora do culto? Quando todo mundo canta, você canta? Quando dão glória, você também glorifica? Quando há adoração coletiva, você é um dos que adoram? Na hora da oferta, você também oferece a tua oferta? Ou você é daqueles que vem, mas não quer compromisso? Vem, mas não quer se misturar. Vem, mas só por vir. Não quer perder o culto, mas também não quer comprometimento com o culto. Não quer perder o culto, mas não quer se comprometer com os acontecimentos do culto. Lugares perigosos. Olhe para o teu irmão, por favor. Faz uma cara de profeta bravo para ele e pergunta: qual era o teu lugar no culto? Eu não ouvi nem tampouco ele. Diga qual o teu lugar no culto. Qual a tua posição no culto? Qual o teu comprometimento no culto? O lugar dele era longe do movimento. O comprometimento dele era com ele mesmo. Enquanto todos se submetiam à repreensão da palavra, enquanto todos se submetiam à exortação da palavra, enquanto todos se submetiam à edificação da palavra, ele estava de longe vendo. Essa palavra é para o Lucas, essa repreensão aí é para o Jacinto, esse chicote é para o Jefter, essa lapada não é para mim. O negócio dele era olhar, ver o que estava acontecendo, mas não se misturar com o que estava acontecendo. Deus trouxe aqui nesta noite, esta igreja, eu e você, para dizer: lugares que não têm compromisso são lugares perigosos. Lugares onde não exige envolvimento são lugares perigosos. Deus não te quer descompromissado. Deus não te quer alheio. Deus te quer participando. Deus te quer envolvido, para que tudo de bom que Ele tem nesse culto aconteça também na sua vida. Enquanto o culto está acontecendo, Deus pode visitar a tua casa. Enquanto o culto está acontecendo, Deus pode visitar o teu trabalho.
Enquanto o culto está acontecendo, feridas podem ser saradas ainda hoje. Enquanto o culto está acontecendo, aquele que ficou doente lá em casa pode ser curado. Enquanto o culto está acontecendo, portas que estão fechadas podem se abrir. Enquanto o culto está acontecendo, grilhões que estão aprisionados podem ser rebentados. Por isso, comprometa-se com o culto. Envolva-se no culto. Sabe qual é o lugar perigoso? Fora da congregação. Diga comigo, o primeiro lugar perigoso: fora da congregação. Era o lugar onde estava aquele Eutico. Ele não estava dentro, ele estava fora, assentado na janela, tranquilo, enquanto todos participavam, enquanto todos cultuavam, enquanto o irmão do violão dava um duro para acertar a nota, enquanto o irmão da palavra dava um duro para trazer a palavra, enquanto o porteiro dava um duro para abrir na hora certa, enquanto o irmão da limpeza dava um duro para limpar e deixar cheiroso de aguardando, ele estava tranquilo lá dele. Não tem nada a ver com isso. Eu estou tranquilo, eu posso chegar atrasado, eu posso ir embora se acabar, porque não tenho compromisso, porque eu estou fora desse negócio. Eu não sou diácono, eu sou diaconisa, eu não estou escalado, não sou eu o pregador, não sou eu quem vai cantar, eu não sou do coral, eu não tenho nada a ver com isso. Era o posicionamento daquele jovem, fora, excluído da congregação. No livro de 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 11, verso 1, nós encontramos alguém que fica fora da congregação. A Bíblia diz que era ano de todos os reis irem para a guerra. Diz comigo, era ano? Não, irmão, você não está entendendo a mensagem? Diz comigo, era ano de todos os reis irem para a guerra. Mas Davi ficou em casa. 2 Samuel 11:1, Davi ficou em casa. Sabe por que ele ficou em casa? Porque ele se sentiu cansado demais para ir para a guerra. Sabe por que ele ficou em casa? Porque ele estava descompromissado demais para ir para aquela batalha. Era ano de todo mundo ir, mas ele não foi. Sabe o que ele fez naquele dia? Levantou tarde. É onde começa tudo na vida do crente. Não tem compromisso, vai fazer o quê? Levantar tarde. Para que levantar cedo se não tem compromisso? Vou te dar um compromisso agora. Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, todo domingo aqui nessa igreja. Davi não vai para a guerra e levanta tarde. Quando ele levanta tarde, sabe o que ele vai fazer? Observar a vida dos outros. Porque já passou da hora da escola, já passou da hora do café. Agora, enquanto chega a hora do almoço, eu vou dar uma olhadinha aqui na vida dos outros. Ver quem foi que postou, quem não postou, o que falou, quem não falou, quem foi que largou quem foi que discutiu com quem. Poucos dias agora, um casal largou, virou notícia no mundo inteiro. Sabe quem é que estava dando notícia? Crente, que não tem nada a ver com isso. Agora pergunta para esse mesmo crente sobre a vida de algum apóstolo, para ver se ele sabe. Não sabe, porque levanta tarde todo dia, não tem compromisso, não está envolvido com o culto, não está embaraçado das coisas de Deus, está embaraçado na rede social, está embaraçado em tudo lá fora, está de fora da congregação. Davi levanta tarde, vai para a sacada do palácio e começa a olhar as casas, as casinhas. Daqui no meio das casinhas daquele lá, uma mulher bonita demais. Alguém que estava acima do seu ponto de vigilância. Alguém que estava a mais do que o seu preparo para continuar crente. Sabe por que é que você não consegue se firmar? É porque está do lado de fora da congregação, não se compromete, não se envolve. É a hora de ir para a guerra, você não vai. É a hora de ir para o culto e não vai. É hora de dar glória e não dá. A única coisa que sobra é levantar tarde e passar
quintal da sua casa. Nas redes, sabe qual que é o quintal da casa do crente hoje? TikTok, Instagram, YouTube, tudo que serve para entreter. Levantei tarde, passou o café, passou a escola, acabou tudo, o almoço não está pronto ainda, vou dar uma observada por aqui até que fica pronto. Nessa hora vem uma Betseba tomando banho. Nessa hora vem alguém que está acima da sua média de vigilância. Nessa hora vem um problema que está acima da sua média de preparo espiritual. É nessa hora que cai. É nessa hora que se curva para o pecado. É nessa hora que se entrega, porque está em local perigoso. Vem para o culto, mas não cultua. Vem para o louvor, mas não ouça. Vem para ouvir a palavra, mas não ouve. Só escuta, porque não é surdo. Mas ouvir não ouve. Porque escutar é um dom que todos nós temos graças ao nosso Deus. Ouvir é uma decisão nossa de deixar entrar, trabalhar na mente, trabalhar no coração e lutar para colocar em prática. Isso é ouvir. Vem para a oração, mas não ora. Vem para a ceia, mas não ceia. Só come o pão e bebe o suco. Ceiar de verdade não sabe o que é. Porque a vida não tem comunhão. Porque a comunhão que ele acha que é comunhão, na verdade, é dividida entre o mundo e a igreja. Entre Deus e o pecado. Hoje eu quero convidar você. Saia do lado de fora da congregação e entre para dentro. Largue as coisas que dá lá fora e participe das questões aqui dentro. Largue aquilo que te mata e se envolva com aquilo que te dá vida. Sabe outro lugar de perigo? Lugar de pouca luz. Olhe para o teu irmão. Se ele gosta de ir numa igreja que tem pisca-pisca e luz negra, olhe para ele e fala assim: lugar de pouca luz. Pode falar, irmão, minha conta. Se você não quiser falar, o pastor mandou te dizer: lugar de pouca luz é lugar perigoso. Você, quando vai dormir, você acende um farol na sua cara, lá na sua casa, Gisele? Vou dormir agora, mano. Liga a luz, por favor. É isso que faz? Alguém faz isso aqui? Vou dormir agora, Valéria. Liga, por favor, esse refletor aí no meu rosto aqui. Não, ninguém faz isso. É? Lá na sua casa faz isso? Liga a luz, por favor, que eu estou querendo dormir. Não. A gente faz apagar a luz. Deixa tudo escurinho. Nessa hora, pressão sanguínea baixa, pressão arterial baixa, batimento diminui e o sono vem. Mesmo que não queira, ele vem. Dentro do cenáculo tinha muita luz. Dentro do cenáculo tinha muita luz, mas ele não estava no cenáculo. Ele preferiu a janela, e a luz não estava de fora, estava de dentro. E ele divide a sua atenção entre o que está dentro e o que está fora. Metade da sua vida estava iluminada e metade da sua vida estava escurecendo. Procure lugares que tenha luz. Procure lugares que sejam alumiados pela palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas você não gosta de palavra. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Mas a gente não gosta de palavra. A gente gosta de oba-oba. A gente gosta de tudo aquilo que faz o sangue ferver. Talvez até o Eutico estava na janela aguardando o pula-pula para poder participar, mas não deu tempo. Quem sabe a tua vida está assim. Você está apagado. Você está em lugares escuros, aonde ninguém te vê,
aonde ninguém te observa, aonde ninguém vê o que você está fazendo, aonde ninguém vê as suas atitudes, aguardando o avivamento vir, aguardando o poder descer. Pode ser que não dê tempo, pode ser que o sono te consuma e você caia da janela. Procure os lugares iluminados do culto. Onde são esses lugares, pastor? Lugares dominados pela palavra, lugares onde rege a palavra. Pastor, eu estou vivendo um momento de frieza, eu não sei, eu não dou conta, não estou conseguindo. Mas quando chega na igreja, procura um lugar onde tem crente frio para sentar. Senta perto de um crente de verdade para ver se você dorme. Senta perto de um crente pentecostal para ver se dorme. Aí procura um lugar de luz baixa, procura um lugar mais tranquilo, procura um lugar mais escondido. O sono vai te pegar. Aquilo que você não quer vai acontecer rapidamente. Ar-condicionado ligado, poltrona confortável, água geladinha, é sono. Resultado: sono. Resultado: frieza. Resultado: falta de compromisso. Resultado: não congrega direito. Resultado: não quer compromisso. Resultado: Deus está te chamando de volta. Comprometa-se, envolva-se, saia desse lugar perigoso e venha para a luz. Fora da congregação, luz fraca é lugar perigoso. Ilumine a sua vida com a palavra. Encha a sua vida com a palavra. Encha seu ministério com a palavra. Envolva-se o seu ministério na palavra. Lê tudo que é texto da internet, mas não lê um versículo bíblico. Canta tudo que é música que passa, mas não canta um hino o dia todo. Conhece tudo que é dupla sertaneja, conhece tudo que é MC, mas não sabe nada da Bíblia Sagrada, dos louvores sacros. Quando eu quero saber quem canta uma música que não é de Deus, eu já sei para quem pergunta. Já sei para quem quer, para quem escuta. Vou perguntar para quem não escuta. Agora, como é que você está? É tempo de mudar. É tempo de tomar atitudes diferentes. Se você quer viver uma época diferente, você precisa tomar atitudes diferentes. Se você quer viver o avivamento que você espera, você precisa viver o avivamento hoje. Atitudes de avivado hoje. Está aguardando a igreja avivar, está aguardando falar em outra língua, está aguardando o poder descer, mas está vivendo como quem não fala, como quem não vive e como quem não quer avivamento. Eutico vivia na janela, lugares de pouca luz, e Eutico vivia em um lugar de clima dividido. Diz comigo: clima dividido. Entre o calor da igreja e o frio do mundo. Entre o culto e o show. Entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Entre o culto e o trabalho. Entre tudo que estava voltado para Deus e tudo que estava voltado para Ele. Ele estava na janela. Metade dele recebia o frio, o vento que soprava frio. E metade dele recebia a palavra que vinha da parte de Paulo. Um ouvido dele ouvia pessoas brigando, reclamando, blasfemando, falando mal. E o outro ouvia a palavra. Quando é que nós vamos tomar decisões e atitudes corretas? Quando é que vamos parar de ouvir aquilo que não é para ser ouvido? Quando é que vamos parar de falar aquilo que não é para ser falado? Quando é que
que vamos prestar atenção 100% na palavra de Deus? Quando é que o culto para nós vai ser sagrado, santo? Quando nós deixarmos de viver climas divididos, momentos divididos, cultos divididos, horários divididos. Quando o nosso horário de culto for para Deus e não para nós. O horário das 18 até as 20, mas nesse horário eu trabalho, nesse horário eu vendo, nesse horário eu resolvo problemas, nesse horário eu mando mensagem para a família, nesse horário eu escuto áudio, nesse horário eu vejo vídeo no TikTok, nesse horário eu também respondo mensagem no Instagram. Quando é que vamos deixar de dividir o tempo de Deus com o nosso tempo? Quando é que vamos fazer exclusivo aquele que me deu a vida na minha vida? O que nós estamos esperando não chega. Pode ser que a morte chegue antes. O que nós aguardamos pode ser que não venha. Pode ser que a morte chegue antes. Portanto, é tempo de viver dentro da congregação. É tempo de sair de lugares escuros. E é tempo de viver aquilo que Deus tem para nós, que é exclusividade. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Dá uma cotovelada na costela do irmão do teu lado aí, para ele acordar ou para quebrar a costela dele, para ver se ele anima. Diga para ele assim: é tempo de exclusividade. Diga: o seu Deus é exclusivo. E você, diga, e você não está sendo exclusiva dele. Diga para ele assim: sede santo, porque o Senhor teu Deus, Ele é santo. Esta palavra santo é traduzido por exclusivo. É traduzido por separado. O que Deus está dizendo é: sou seu Deus, seja a minha serva. Sou seu Deus, seja o meu servo. Sou Deus na sua casa, sou Deus na sua família, sou Deus no seu trabalho,